outras afirmações, por exemplo, os discípulos que estavam agora nesse texto estavam com o pai trabalhando. A gente vê as mães seguiam falando com Jesus dos filhos, bota ele do lado direito. Então assim, a gente vê essa relação de cuidado paternal e maternal com seus filhos. Isso só se faz com filhos bem mais novos. Então, interessante saber disso. Mas eu não vim falar sobre a idade deles, mas vim perguntar a você e entender com você quem eram esses homens. Quando a gente vê esse segundo texto, vê que eles foram seguir Jesus. Então eles já conheciam Jesus, ficaram uma tarde inteira com Jesus e no dia seguinte foram trabalhar. Como você e eu, conhecedores de Jesus, também, um dia eu fui também assim, conheço Jesus, vou domingo na igreja, vou louvar o Senhor, mas durante a semana eu vou trabalhar na minha vida cotidiana. Eles estavam na vida cotidiana, pescando. Só que nesse dia, Jesus fez uma virada de chave com eles. Olha, agora você não vai mais pescar peixe. Agora você vai ser pescador de homem, eu quero te convidar para isso. E eles foram. Jesus pede para eles seguirem. Sigam-me e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas o que é ser pescador de homem? O que é seguir Jesus? Ele não oferece um plano detalhado. Ele não diz para os discípulos os passos a serem seguidos. Apenas uma frase ou uma palavra, um verbo, sigam-me. E aí? Como funciona esse negócio de andar sem saber para onde ir? Para isso, eu como um bom pastor de adolescente, pré-adolescente, eu preciso fazer uma dinâmica. Vocês me permitem? É rápido, vai ser super tranquilo, vocês vão entender. Algumas pessoas receberam copos descartáveis aí, receberam? Levanta os copinhos aí, se não recebeu a gente vai dar agora. Isso, temos 20, fiquem vocês com esses copos aí. Eu preciso de... Os adolescentes estão onde? Vocês sentam sempre aonde? Porque as igrejas é assim, os adolescentes sempre tudo em bando num lugar só. É do lado de cá? Ou é lá em cima? Nunca sei. Onde estão os adolescentes? Levanta a mão, adolescente. Isso, e não, é todo mundo espalhado. E uns lá atrás. Olha só, seguinte, eu preciso de 2 amigas e 2 amigos. Cadê? Onde vocês estão? 2 melhores amigas ou boas amigas e 2 amigos. Isso. Isso, glória a Deus, vocês são rápidos. Irmã, né? É irmã? Não, é amiga? Eu estou na mesma confusão do pastor do passado. Então, fica aqui comigo, vocês. Seguinte, um de vocês vai ser vendado e o outro vai ficar auxiliando o vendado. Já escolhe aí quem vai estar cego, quem não vai estar cego. Traz a venda aí, já pode começar para a gente não perder tempo. Isso, já trocou de lugar aqui, já vai dizendo quem que vai guiar quem. Isso, me ajuda aí, produção. Perfeito. Seguinte, vocês vão ter que ir até os copos descartáveis, os vendados. E vocês vão ter que trazer esses copos para cá, para cima da plataforma. Tem uma mesinha aqui. Eu boto aqui. Talvez a gente bote a mesinha aqui embaixo. Não sei, na hora a gente vai te fazer. E aí vocês vão trazer os copos. Presta atenção agora, quem está vendado. Minha irmã, que tirinha é essa no olho da irmã? Botou um negocinho aqui, um óculos, só para poder ver um pouquinho melhor. Preste atenção, vocês vão ter que colocar em cima da mesa os 10 copos num formato seguinte. 4 copos, 3 copos em cima dos 4 copos, 2 copos em cima dos 3 copos e 1 copo, formando uma pirâmide de copos, ok? 4, 3, 2, 1. Por isso é muito importante que tenha 10 copos aqui na mesa, ok? Então, nós vamos começar, hein? Prepara, levantem os copos aí para ajudar os meus amigos aqui. Em 3, em 2, em 1, valendo, vai, vamos embora que eu quero ver como é que vocês vão fazer. Irmão, não vai seguindo não, tira a mão, meu amigo, em nome de Jesus, tira a mão dele, é só hablando. Não, deixa ele ir, solta ele, vai, fala. Vai falando daqui, meu amigo, fala daqui de trás, Lucas, fala daqui, tem TDAH igual a mim, com certeza. Fala daqui, isso. Já laudei. Vamos ver se vai. Isso, tem muito copo. Não precisa de microfone, não, usa o gogó. Fala mais alto, hein? Pega os 10 copos e vem, não vem com um por um não, minha irmã. Ela está desesperada. Amiga, cadê você? Vai rápido, minha irmã. Vai atrás dela, vai, senão vai demorar. Vai atrás dele, só não encosta, senão vai demorar. Vai atrás dele. Vocês estão muito devagar, só não encosta nele. Deixa eu ver como é que vai ser isso.
Meus irmãos, está repreendido em nome de Jesus. Nunca cai numa igreja. Que é isso? 7, tem 7 aqui, minha amiga. Já vem com... Quantos tu tem aí? Então tá traz rápido. Monta a pirâmide aí, meu amigo. Virado para cá, para o povo ver. Sai da frente do povo. Isso, aqui. Vai. Vem, minha filha, tem 7 aqui, ó. Quase que eu levei um tombo. Vem. Ô, meu amor, vamos. Não puxa ela pela mão, não. Que isso? É cega. Precisa ser guiada. Ela vai cair dentro do piano. Toma cuidado. Vem. Isso. Direita, esquerda existe, hein? Ela vai beijar a pilastra. Vem. São 10. 7 aqui, 8. Vambora. Vai embora. Ele já está no segundo andar da pirâmide. Ela que tem que fazer, minha amiga. Ceguinha da vida. Isso. Ninguém te guia, não é mesmo? Sua amiga deixou você no tempestade sozinha. Vai, agora monta aí. 4, 3, 2, 1. Tira a mão, meu amigo. Sensacional. Nem precisa se preocupar. Pode até tirar a venda. Olha que a obra de arte. Nunca fizeram de uma vez só, hein? Eu não sei o que tem no seu coração. Você deu algum remédio hoje. Você está muito calmo. Mas, ó, aí, ó, tá tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Você montou, você levou. Parabéns, obrigado. Você foi rápido e ajudou o pastor. Parabéns. Palmas para eles. E eu que quase fui também para a rasta. Obrigado, tá, meus irmãos? O que aconteceu aqui foi exatamente o que acontece na sua vida. Jesus chama você para você ir. Você vai. Por onde, Jesus? Na hora certa eu vou te dizer. Qual direção, Jesus? Na hora certa eu vou te dizer. E o que eu tenho que pegar? Eu vou te dizer. E na hora de montar alguma coisa que Jesus tem um propósito, vai ser de pouco em pouco ouvindo a minha voz. Vai ser desse jeito que a gente brincou. A vida cristã é assim. A gente quer ter todos... Eu queria muito que o Senhor trabalhasse com uma planilha Excel. Tudo já preparado, eu já sabendo tudo que vai acontecer. Mas não funciona desse jeito. E por não funcionar desse jeito, a gente tem que entender que é a vontade dele que tem que ser seguida. Para os discípulos, significou deixar o barco. Para os discípulos, significou deixar a rede, deixar o sustento. Para nós, significa abrir mão, talvez, de relacionamentos. Amizades que você sabe que não te ajudam em nada. Não estou falando que você tem que abandonar a amizade, mas talvez diminuir esse patamar para colega, porque amigo é aquele que te ajuda a ver Jesus. Talvez relacionamentos em que você... Vamos pensar mais em adolescente e jovem, acho que adultos não passam por isso, mas pode ser que sim. Mas às vezes você está querendo fazer uma aliança com alguém, com uma menina ou com um menino, e eles não conhecem nem o Cristo que você serve. E onde você está se enfiando? Às vezes você quer fechar uma transação numa empresa, você quer fazer uma conexão com uma empresa, e essa empresa é totalmente contrária aos valores de Deus. Então assim, tome cuidado onde você tem se enfiado. Existem sonhos que precisam ser entregues para o Senhor, existem hábitos que nos afastam de Deus e precisam ser ajustados. Então, ser discípulo de Jesus e caminhar com Ele nunca está numa zona de conforto. Sempre vai ser um lugar em que a gente vai ficar desconfortável. E o que tem sido o seu barco e o que tem sido a sua rede? Porque para os discípulos, o mar era o sustento, eles abriram mão do mar. A rede era o patrimônio, eles abriram mão da rede. E o barco era o futuro. Eles abriram mão no barco. Entregaram sustento, patrimônio e futuro. Você já entregou seu sustento, seu patrimônio, seu futuro para o Senhor? Ou você está ainda apegado àquilo que para você é mais fácil controlar e ter? Eu sou um controlador em constante avaliação e recuperação. Eu gosto de controlar. Então o Senhor age comigo de um jeito que eu já aprendi. Se eu ficar tentando puxar a rédea firme... Ele vai botar, em vez de um cavalo só que eu consigo segurar, ele vai botar 10, que eu não consigo segurar. Então é melhor abrir mão do controle e deixar que ele guie. Porque se ele quer que você aprenda isso, ele vai fazer acontecer. A gente precisa entender que Jesus não chama a gente só para seguir. Vem, ele não faz só vem. Ele vai mostrar o caminho. Ele vai mostrar o caminho de renúncia que a gente vai ter que viver. Se a gente seguir o texto, Mateus 16, 24... não esse texto, um outro texto, diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo tem que se negar, tome a sua cruz e me siga.
Ele disse isso para os discípulos novinhos dele. Vocês vão ter que abrir mão da vida de vocês por mim. Quantos que entraram por essa porta hoje para a igreja lembraram de que hoje é mais um dia que eu estou abrindo mão de mim pelo Senhor? Porque você fez isso? Você podia estar dormindo, vendo o jogo, porque o diabo é esperto, né? Os melhores jogos de futebol ou é quarta, culto de oração, ou é domingo. O diabo joga pesado com o povo que gosta de futebol. Natação, esses outros esportes, mas futebol é sempre nesse dia. E a gente tem que abrir mão de muita coisa para estar aqui. Então, glória a Deus para a vida de vocês. Vocês já começaram a abrir mão no seu dia, colocando o Senhor na sua rotina. Isso é bênção. Mas isso não é só hoje, você vai ter que continuar fazendo isso. Seguir a Cristo não é uma caminhada totalmente confortável inicialmente. A vontade de Deus, segundo a palavra dele, ela é boa, perfeita, agradável. Perfeita ou perfeita e agradável? Isso. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: a vontade boa, perfeita e agradável, primeiro, é para Deus ou para você? Eu gosto desse silêncio, esse burburinho, sempre depois que eu faço essa pergunta. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A frase já falou, a vontade é de Deus. Então, primeiro é boa, perfeita e agradável para Ele. Depois se torna boa, perfeita e agradável para você. Quanto mais você anda com Ele, mais você vai entendendo por que aquilo, e aquilo vai se tornando prazeroso e confortável na presença dEle, na vontade boa, perfeita e agradável dEle. Começa com Ele. É para Ele isso. Então, quando a gente tem que pensar em se negar, a gente vai ter que se negar completamente. Não é mais só o meu plano, mas é o plano de Cristo. É a direção dEle. Mas eu gosto de Pedro, porque Pedro é a marca do brasileiro, do ser humano. Pedro, se eu pudesse, se alguém fizer alguma camisa com esse título, eu sou Pedro, eu compraria. Nem sei se existe. Compraria, porque todos nós temos um pouquinho de Pedro. Pedro, ele não só não queria se negar, mas também não queria um evangelho de cruz. Ele também não queria um evangelho que tivesse que pagar o preço. E ele tenta falar isso para Jesus. Lá, em Mateus 16, no versículo 22 ao versículo 21, 22, 23, ou 20, 21, 22, 23, Jesus está explicando para os discípulos o que vai acontecer. E ele vai dizer: olha, eu preciso ir para Jerusalém, ali os líderes e judeus, e os chefes dos sacerdotes, mestres da lei farão que eu sofra muito. Eu serei morto, meus amigos, e no terceiro dia eu serei ressuscitado. Então Pedro, no versículo 22, chamou para o lado Jesus. Jesus, vem aqui. E diz a palavra de Deus que ele começou a repreender Jesus. Jesus, que Deus não permita que isso aconteça. Isso nunca vai acontecer com o Senhor, Jesus. E Jesus virou para Pedro e disse uma das palavras que eu acho das mais duras que saiu da boca de Jesus para um discípulo. Ele virou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Quantas vezes a gente está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa, como discípulo de Jesus? E Ele está chamando a gente para seguir Ele, e é pegar a cruz, meu amigo, não é dizer, não tem cruz não, hein? Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem sofrimento não é evangelho. Eu não sei se quando você aceitou Jesus, você falando para você assim: olha, aceita Jesus que a partir de agora não vai faltar dinheiro na conta, não vai faltar nada para você. Nunca foi assim. Eu não sei como, abre parênteses, eu não sei como é a vida de um milionário. Eu tive um amigo, um colega, um chefe milionário. O homem tinha muito dinheiro, mas de verdade. Aquele dinheiro que ele chega aqui, ó, toma 5 mil aí para você, ó, dinheiro de troco de bala, 5 mil. E eu fico assim, gente, como é acordar sem nada para pagar, né? Porque deve ser bom, né? Não tem um boleto, não tem uma conta, não se preocupar. Não tem ruga, gente, não tem como ter ruga. Não tem como ter cabelo branco com esse tipo de vida. E aí, de fato, não tem cruz nesse caminho.
Por isso que eu falei, Senhor, o Senhor veio para os pobres mesmo, né? O Senhor veio para as pessoas que são lascadas. Porque, olha, a gente entende o que é cruz porque a gente vive a batalha do dia a dia. Milionário não sente isso, não. Mas a gente sabe. Ele cuida dos seus, apesar das batalhas que a gente tem vivido. Isso é bênção, sentir a presença do Senhor no meio da falta, no meio da ausência. Pedro queria seguir Jesus, mas recebeu uma palavra pesada. Para trás de mim, Satanás. Ele amou a Cristo, mas sem renúncia. Isso não é amor. Isso é controle, isso é qualquer coisa, menos o amor a Cristo. E quantas vezes nós também queremos esse evangelho sem cruz, queremos as bênçãos, mas sem a renúncia, queremos Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Porque é muito bom ter Ele como Salvador, mas e como Senhor? Aquele que vai mandar e você vai obedecer. Eu tenho caminhado para algumas igrejas e a gente tem pedido ao Senhor que o Senhor ilumine os nossos caminhos, os caminhos dos nossos pastores, dos nossos líderes, para ensinar que o Evangelho, ele é bênção, mas ele exige renúncia. Ele exige que você abra mão daquilo que você gosta. Existem coisas que você gosta que não é pecado, tá? Exemplo, ver TV não é pecado. Mas como ela vira pecado? Quando eu vejo TV 10 horas por dia e não leio a Bíblia. Aí se torna pecado. Então tem coisas que você gosta que não é pecado. Mas quando ela passa por cima de Deus e toma um lugar que Ele tem que ter na sua vida, virou pecado. Tem gente que está sendo ministrado 7 horas por dia, com série, com filme, com novela, com podcast, mas não está sendo ministrado com a palavra de Deus. Então você está botando Deus em segundo lugar. Então você precisa colocar Deus em primeiro. Tem gente que está sendo ministrado todas as noites pelo Vale Tudo. Todas as noites. E está acompanhando ali para ver quem vai matar o Odete Roitman. E está esperando. Mas, cara, eu não vejo questões sobre isso. Mas onde está Deus quando você precisa buscar Ele? Você dá ao mesmo tempo que você dá para o Odete Roitman, você dá para Deus na sua vida? Porque a novela vai ter 1 hora de episódio. E aí, 1 hora você fica com Deus? Entende a balança? A balança não está batendo para algumas pessoas. E a gente sabe daqui da frente, eu gosto, vocês são muito bons e como Pedro são previsíveis. Quando a gente fala algumas coisas, a pessoa até se ajeita na cadeira, tipo, eita, Jesus está falando comigo. Eita, Espírito Santo, comigo também. Quando ele fala com você, já falou 3 vezes comigo. E é isso assim, eu quero muito que você entenda que se negar não é fácil. É difícil, mas a gente tem uma motivação. Ouvir e obedecer à voz de Jesus. E nesse último ponto, que vai falar sobre obedecer à voz de Jesus, Mateus 16, versículo 25 e 27, vai nos apoiar e vai nos dar uma direção. Mateus 16, 25 e 27. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que vai aproveitar o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca a sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Você quer ganhar a sua vida? Na matemática de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Você quer ter uma vida abençoada? Então você vai ter que perder. Essa é a matemática de Deus. Você quer ser um médico abençoado? Você vai ter que investir na palavra de Deus. Pais responsáveis. Deixa eu te dizer uma coisa que você tem dito para essa geração sem falar nada, sem abrir a boca, mas com as suas ações. Um dia de chuva pesado, um dia de frio, um dia de russo, como me explicaram que aqui tem. Um dia complicado de tempo. Na hora de ir para a escola, você acorda seu filho e vamos, você tem que estudar, tem prova hoje, vai. E aí ele vai. No domingo, dia do Senhor, um dia difícil, dia de chuva, dia de russo, dia de frio. Não, fica mais um pouquinho dormindo aí que está frio, né? Melhor não ir hoje não. O que você está dizendo? Que estudar é primeiro lugar e Deus segundo lugar. Aí você está dizendo para ele, sem falar nada. Não, vamos ficar em casa hoje tomando chocolate quente, a gente vai para o culto à noite. Você está dizendo que em primeiro lugar é o conforto e não Deus. E de que adianta um médico, um professor, um arquiteto, um arqueólogo, um museólogo, um bibliotecário que não tem Jesus? Vai para o inferno. Mas o que Deus quer? Que eles sejam
profissionais na mão dele, para que ele possa, através dessas pessoas, habitar nesses lugares em que ele vai enviar esses missionários. Missionários que vão trabalhar profissões. Vai ser um professor crente, servo de Jesus. E vai mover aqueles alunos para o coração de Jesus. Eu sei que você é isso que você quer. Eu sei que é isso que você anseia para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para o seu neto. Mas você precisa ensinar então direito. E não é fácil, tá? Ser exemplo para os menores. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela cobra, tá? Tem dia que eu estou cansado. Ela, vamos papai? Eu falei, o quê? Cadê a oração? Vamos orar. Eu falei, é verdade, minha filha. Vamos orar, vamos falar com o papai do céu, vamos embora. Então a gente tem que caminhar e ensinar e não é fácil. Jesus quer que você tenha uma vida abundante, mas não esquece, para chegar nesse lugar, você vai ter que abrir mão de coisas. Seguir Jesus exige uma decisão radical, abrir mão da minha vida, sabendo que eu vou receber a verdadeira vida com Ele. A voz do sucesso, a voz da fama, a voz do prazer, a voz da dependência são as vozes que o mundo está gritando hoje. Tenha sucesso, tenha fama, ande sozinho. Você vai conseguir, consiga likes, consiga ser famoso, vai buscar, vai jogar tigrinho, vai ganhar dinheiro. Dinheiro fácil, quanto mais fácil, melhor. Que é isso que estão proclamando hoje. Dinheiro fácil. O YouTube, meus amigos, eu gravo vídeo, não é fácil. Mas a gente acha que quem está gravando vídeo está ganhando dinheiro fácil. Quem está jogando videogame ganhando dinheiro é dinheiro fácil. E aí você vai atrás do que é fácil. Só que não é isso que Deus está esperando da gente. Em nenhum momento Ele falou para você, siga a vida fácil e eu vou habitar em você. Não foi isso que Ele falou. A gente precisa entender então o que essas vozes estão dizendo para a gente. E a gente precisa calar essa voz, para ouvir a voz de Jesus. Você e eu, adultos, alguns senhores, senhoras e alguns jovens, a gente trabalha muito para conseguir o sustento do nosso lar. Mas isso não pode ser a prioridade na sua vida. Toda vez que você acorda de manhã pensando, eu tenho que ganhar dinheiro, você esqueceu da sua missão. Todo dia você tem que acordar dizendo, Jesus, o que você quer fazer através de mim hoje? Quem o Senhor quer alcançar? No meu trabalho, na minha caminhada, na minha direção de trabalho? Porque se você começa a pensar o dinheiro, a sua vida se tornou o dinheiro e ele vai te matar. Mas se a sua vida é Jesus e o que Ele quer fazer através da sua vida, e é Jesus, Ele não vai te matar, Ele vai te dar mais vida. A gente esquece disso. A caminhada não é fácil, eu sei disso. Mas com Jesus, Ele diz que o fardo dele é leve e suave. Aparentemente agora, enquanto eu estou falando com alguns aqui, é difícil abrir mão. Mas quando você começa, e você vai vendo tudo que você vai ganhando de vida, vai se tornando prazeroso para você. Quantas vezes então a gente está ouvindo essas vozes que a sociedade está gritando para a gente e a gente não está ouvindo a voz do Senhor? E eu preciso que você entenda isso. O Senhor tem falado aos nossos corações e tem movido muitas vidas. A gente tem muitos testemunhos, talvez aqui na igreja, tem um testemunho de pessoas que ouviram a voz do Senhor. E ouviram e seguiram essa voz. Quando em 2021, eu sou reservista, né? Sou da aeronáutica, reserva, mas fiquei 8 anos na aeronáutica como bibliotecário, primeiro tenente da aeronáutica. E em 2021 estava acabando o meu tempo. Eu ia sair em outubro de 2021. E aí, como uma boa pessoa que pensa no dinheiro para guardar e cuidar da sua família, fiquei, como eu vou sustentar a minha casa? Em janeiro começou isso, fevereiro eu comecei a sentir meu coração pesado, eu comecei a sentir que rir não estava mais fácil para mim. Rir para as pessoas não estava tranquilo. Então eu comecei a me sentir mais triste, e talvez alguns psicólogos, se estiverem aqui, vão começar a dizer, isso é um caminho depressivo. Eu falei, sim, eu acho que eu estava para esse lugar, mas eu não tenho laudo, então não posso afirmar. Mas estava nesse lugar de minha esposa perguntando, o que você tem? Você não está bem. Meus amigos, deixa eu dizer, meus amigos homens, elas sempre vão saber. Elas têm um botão, Deus deu alguma coisa para elas, para dizer assim, olha, tem uma coisa errada. Elas sabem, então não adianta esconder. Não adianta esconder, é um dom de Deus, não tem o que fazer. E a minha esposa toda hora perguntando, você não está bem, você não está bem. E aquela época de gravar vídeo de culto, para botar na transmissão. E aí na hora do louvor, abria o sorriso e cantava, depois acabava o louvor, tristeza total. E eu estava caminhando para isso. E aí um dia, e aí eu vou atrapalhar a vida dos meus irmãos, amigos, homens aqui. Quando eu não estou bem, quando a minha cabeça está confusa, o que eu geralmente faço? Eu vou lavar a louça,
eu varro a casa, para organizar a minha cabeça. Perdão, meus amigos. A irmã já cutucou ali, ó. É isso, não tem o que fazer. Tipo, viu? Aprende. Tá nervoso? Vai arrumar a casa para parar de estar nervoso. Mas é normal, para mim é normal, porque psicologicamente, eu estou organizando aqui algo que eu consigo organizar, porque aqui dentro eu não consegui organizar. Então eu fico nesse movimento aí com Deus de tentar organizar a minha mente. E aí nesse dia eu estava lavando louça às 6 da manhã, não consegui dormir, vou levantar para lavar a louça. E aí, perdão, tá? Depois a gente conversa. A gente precisa entender que existem momentos que Deus vai tratar a gente, né? E nesse dia foi o dia que Ele decidiu me tratar. E aí eu estava ouvindo uma canção do Renascer Praise, não sei se você conhece, chama Tudo Posso. E aí, eu já era pastor, eu sou pastor há 14 anos, então em 2021, eu já estava aí com a caminhada. E aí eu fiz uma coisa com o ministro de louvor e ministro da palavra, que eu também ministro canções nas minhas outras igrejas, Niterói é pouco, mas nas outras eu era o dirigente do louvor, e eu comecei a negar o Senhor nas músicas. Algo que eu nunca tinha feito na minha vida, meus amigos. Nunca. E eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor não faz isso. O Senhor não é poderoso desse jeito. Eu comecei a fazer algo que, hoje, lembrar me dá vergonha. Mas foi o que eu fiz. Eu estava triste, eu não estava bem. E aí essa canção chegou nesse ápice aqui, ó. Sempre de pé, continuar. Vou adiantar aqui um pouquinho. O sentido de viver. Aí ficava, eu não tenho sentido de viver nenhum. Que isso? Não estou sentindo nada. Eu não tenho razão para cantar. Eu não me sinto fortalecido. Eu não estou vivendo novo. Então, eu não acho que isso vai acontecer. E chorava e fazia esse louvor contrário. E aí, em algum momento, eu ouvi uma voz me chamando. Tiago, aí eu, sim, Senhor. Eu conheço essa voz. Aí ele, eu preciso falar com você uma coisa. Aí eu, pode falar. Eu preciso trazer ao seu coração o que diz em Lamentações. Trazer a esperança, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aí eu, pode dizer então, estou precisando. E aí eu quero que você lembre no dia que você teve o seu relacionamento com a sua esposa hoje. Aí eu, sim, eu lembro. A gente se conheceu no acampamento dos adolescentes batistas, eu tinha 20 anos, ela tinha 19, bem novinhos. E eu fiquei orando, assim, eu estava gostando de uma outra menina, e ela apareceu gostando de mim, e eu fiquei perguntando a Deus, por que essa menina está gostando de mim, e essa que eu quero não está querendo nada comigo? E comecei a perguntar isso para Deus, Deus, o que está acontecendo? E aí, porque eu sou de perguntar, né, para Deus tudo. Aí, falei, tá bom, vou acompanhar esse processo aqui, porque vai que Deus está falando com ela e não quer que seja essa. Então vamos orar. E comecei a pedir em oração, essa aqui já tinha sumido da minha mente, porque eu comecei a orar por essa aqui. Falei, Senhor, dá a resposta. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Só que não respondia. Passou 14 dias sem resposta nenhuma. Ah, tem cadeira aqui, que benção. E aí, um dia, fomos ao cinema. Sentei eu aqui, meus amigos são muito espertos, né? Porque os amigos caçam em bando, então os amigos estavam ajudando eu a ter alguma coisa, né? Então começou, deixa eles sentarem juntos, deixa o povo lá. E aí eu sentei no cinema e fiquei ela aqui do meu lado, eu aqui do meu lado de cá. Só que estava naquela situação, meus amigos, acho que você sabe, você já deve ter passado por isso, que o dedo mindinho está quase encostando no dedo mindinho, sabe? Aquele negócio tipo, não vai acontecer, mas vamos se encostar um pouquinho, vamos ver o que dá para rolar aqui. E eu, pecador, tá? Eu só queria beijar, só queria dar um beijo, assim, só um... Já estamos no cinema, Senhor, chama aqui, ó, a gente já... E eu falando com o Senhor, vai, Senhor, diz aí, é ela. Se for ela, a gente já começa aqui agora os trabalhos, estou no cinema, tá perfeito. Mas só se o Senhor falar, se o Senhor não falar, eu não vou fazer nada. Olha o crente, meio crente, né? Eu estou lá, quieto, esperando, vai, Senhor, fala. Daqui a pouco, começou o Senhor a falar comigo. Falei, olha, então vou te dizer, você quer saber mesmo? Eu falei, quero saber. Ele sempre me perguntou vários dias e eu quero te responder hoje. Eu falei, pode falar que teu servo escuta. Essa que está do seu lado não vai ser sua namorada. Eu, então tá bom. Perdi meu tempo, gastei meu dinheiro, está tudo certo, tudo bem, vamos seguir em frente. Ele, não, você não entendeu, ela não vai ser sua namorada. Do seu lado está a mãe dos seus filhos. Aí eu, que isso, Senhor? Que
isso, Senhor? Eu não quero, não estou procurando mãe de filho nenhum, não. Eu só queria namorar, só queria dar um beijinho, só queria. Estou procurando isso, não quero casar agora, não, Senhor. Ele, mas ela é a mãe dos seus filhos. E eu olhei para ela, e ela olhou para mim. Ela falou que eu estava pálido. Ela, Tiago, o que está acontecendo com você? Aí eu já estava aqui, ó, me tremendo inteiro, tipo, ai, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, como é que é? Como é que vai ser isso? E ela, é o filme que está te fazendo mal? Eu falei, é o filme sim. Eu esqueci de dizer qual filme que eu estava vendo. Paixão de Cristo, Jesus apanhando de um lado para o outro, e eu querendo namorar aqui, e Jesus apanhando lá, eu esqueci totalmente de Jesus naquela hora. Eu estava só querendo ver minha vida. E foi isso que aconteceu. A gente não se beijou naquele dia, nada aconteceu naquele dia, porque eu não gostava dela. Aí eu falei, não vou, como é que eu vou namorar uma pessoa que eu não gosto? Aí começou a oração para um outro lugar. Senhor, o Senhor é todo amor. Então me dá uma gota do seu amor por ela que eu vou ficar apaixonado. Se o Senhor é todo amor, vai ser isso que vai acontecer. E aí eu comecei a orar por isso. E sim, a gota desceu, meu amigo. A chuva desceu. Hoje ela passa por cima de mim e está tudo bem. Hoje eu sou apaixonado. E continuo assim há 21 anos juntos. E eu lembro dessa história e o Senhor me traz de volta. Lembra que eu estou lavando louça, a música acontecendo, tudo aqui, né? E eu falei, Senhor, eu lembro disso. Ele, então, eu não dei o que você queria, uma família? Eu falei, sim. Mas eu quero que você lembre de uma outra coisa. Eu falei, fala, Senhor. Quando vocês estavam querendo um apartamento, você lembra disso? Aí eu falei, sim, a gente estava na cozinha, eu estava arrumando algumas coisas aqui, ela estava lavando louça lá, e eu falava com Deus, eu falava com ela, eu falei, cara, a gente precisa de 11 mil reais para dar entrada nesse apartamento, a gente só tem 10. E o que eu já acho muito, eu nunca consegui juntar tanto dinheiro na minha vida. 10 mil era muita coisa. Aí ela, então, vamos trabalhar. Eu falei, que trabalhar? Trabalhar para conseguir dinheiro. Eu falei, não, meu Deus, é o Deus do ouro e da prata, ele vai dar dinheiro para a gente. Ela, Deus não dá dinheiro, Tiago, Deus dá trabalho para a gente conseguir dinheiro. Ele vai te encher de trabalho, mas você vai conseguir com o trabalho. Eu falei, não, senhora, eu creio num Deus que faz milagre, ele cura cego, ele dá dinheiro sim. Ela, Tiago, eu queria saber de você, que testemunho você tem que Deus te deu dinheiro? Eu falei, não tinha, mas agora vou ter, vai acontecer. E aí começamos a orar. Um dia, no final do culto, como esse, eu estava terminando o louvor, aí um irmão apontou lá na porta e falou, vem cá. Eu falei, o que foi? Deus mandou te dar esse papel aqui. Eu falei, o que é isso, meu irmão? Ele, olha, eu não preguei a noite inteira o olho enquanto eu não te desse isso aqui. Eu não queria te dar, tá? Eu falei, o que é isso? É quando eu abri um cheque de 11 mil reais. Aí eu olhei, isso é o que? Ele, olha, é o que Deus mandou te dar. Só que eu nem posso te dar. Um dia você me devolve? Eu falei, devolvo. Fique em paz. Um dia eu te devolvo. Devolvi? Um dia eu te devolvo. Não, mas toma aqui, porque se eu não aguentaria ficar mais uma noite incomodado pelo Espírito Santo, do jeito que eu fiquei essa noite. Falei, obrigado, Senhor, mas peraí que eu tenho que resolver um negócio. Gabriela, vem aqui. Ela veio. Falei, toma aqui que Deus dá dinheiro? Sim, minha irmã. Aí ela, Deus dá dinheiro. Falei que Deus dá dinheiro. E assim fomos. E aí ele falou para mim, viu, eu te dei o que você precisava. Eu cuidei de você em todo o tempo. Em que momento que eu não cuidaria de você? E aí eu falei, é verdade. Naquele momento, uma paz eu fui sentindo uma paz naquela cozinha, meus irmãos, que eu poder cortar ela. A tristeza tinha ido embora. A minha vontade era ficar pulando na cozinha igual um maluco de alegria. Porque o Senhor estava me dizendo para mim assim, eu continuo sendo Deus, eu continuo cuidando, eu continuo sendo bom. Eu vou cuidar de você, fica calmo. Descansa em mim. Ali eu aprendi o que é descansar no Senhor. E dali, deixei rolar. Deixei rolar. Minha esposa, quando me viu, falou assim, nossa, tá tudo bem mesmo, né? Eu falei, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. E aí, em julho daquele ano, lembra que eu ia sair em outubro, eu estava fazendo uma live ainda, não é live, né? Mas um encontro online com os juniores, às 6 horas. Às 5h30, me ligaram, me fazendo um convite para o Team Street. E aí, você já veio aqui como voluntário desde 2018, a gente viu o seu currículo, a gente queria muito te convidar para coordenar o Team Street. Eu, nossa... Que bênção. Aí mas como é que tem que ser isso? Tem uma coisa. Você tem que mudar para Maringá, no Paraná. Aí eu, não quero. Quem é do Rio, seja estado, seja cidade, sabe, a gente não quer sair daqui não, meu irmão. Aqui é a nossa terra maravilhosa, eu não quero ir embora. E ficou nessa loucura, minha esposa já tinha chegado com as compras e só ouviu a conversa aqui atrás, e olhando assim, tipo, o que é isso? Falei, convite. Aí acabou, falei, eu preciso orar. Eu tenho 10 minutos, acabou 5h50 essa conversa. Fui orar. Chamei, falei, chama a Pérola. A Pérola já tinha nascido, ela tinha 3 anos. A minha filha, ela tem TEA, ela é nível 1 de suporte, tá? Ela é autista. E aí botamos ela, mas quem você quer chamar a Pérola? Para orar com a gente. Ela, mas ela só tem 3 anos. Eu falei, mas é isso mesmo. Botei a criança para sentar aqui, a minha esposa ficou aqui na mesa e começamos, de mão dada, e falamos, Senhor, em nome de Jesus. O que vai mudar na nossa vida vai ser gigante se isso for a tua vontade. Então,
responde a Pérola, responde a Gabi e me responde. A gente precisa saber o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Acabou a oração, minha filha desceu da mesa e foi para a porta. Vamos? Vamos para onde, minha filha? Para a nossa casa. Ela só falava isso da casa da avó para a nossa casa. Ela nunca falou isso dentro da nossa casa. Eu falei, não, minha filha, nossa casa é aqui. Ela, não. Pegou a chave e bateu na porta. Nossa casa. Quando ela falou isso, meu olho começou a encher d'água. Eu falei, meu Deus, o Senhor já respondeu para a criança, misericórdia. Minha esposa olhou para mim. Eu não vou para Maringá. Saiu correndo para o quarto, bateu a porta. Pá! Eu falei, caramba, o Senhor me arranjou um problema agora. Porque se é para ir para Maringá, eu não estou perdendo a esposa. Agora me ajuda, como é que eu vou fazer isso? Fiz a reunião com os juniores e comecei a trabalhar com os juniores. Acabou 7 horas. Fui na porta. Falei, amor, tá tudo bem? Aí ela estava no celular. Falei, tá tudo bem o que você está fazendo? Eu estou procurando apartamento para Maringá, né? Porque já sei que vai ser assim, não tenho o que fazer. Aí eu, muito bem, meu amor. Graças a Deus você aprendeu. E ali Deus respondeu em 3 minutos que a gente tinha que mudar. Uma semana depois, o meu pastor me chama, da minha igreja, que era a Igreja Batista do Caxambi. Ele estava há 40 anos naquela igreja. Para dizer o quê? Chegou a hora de passar o meu cajado para você que você assuma essa igreja. Aí eu... Meu irmão, meu coração virou um espinho, um espeto, uma dor no peito, porque tudo que eu queria era assumir aquela igreja. Eu amava aquela igreja. Eu conhecia cada idoso, cada novinho, cada criança, cada pessoa. Eu sabia onde estava cada problema para poder resolver. E que talvez um homem que já estava com 80 anos não ia conseguir fazer isso, mas eu ia conseguir. E eu falei, tá, mas eu preciso ir para casa. Fui para casa, nem respondi ele. Quando eu cheguei em casa, chorei. Minha esposa, o que você está chorando? Eu falei, porque o Senhor está dando uma igreja para a gente, mas Ele não está dando a igreja para a gente. Quem está dando é o pastor. E eu vou ter que negar esse convite. E eu neguei o convite, meus irmãos. Neguei o convite, aceitei para Maringá. E começou o desafio. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu precisava me mudar. E eu só tinha 5 mil reais na conta. Eu perdi 9 quilos de ansiedade. Não conseguia dar comida para minha filha. Não entrava comida. Muito enjoo. Foram 6 meses de muito enjoo. Físico, biológico. E aí começou o problema. Como é que eu faço para me mudar com 5 mil? E procura daqui, procura de lá. Só para transportar 2 cachorras, 7 mil reais. De avião. Falei, meu Deus do céu, vou deixar as cachorras para trás, não tem condição de levar essas cachorras. Mas vamos embora, vamos procurar. Aí as tias da minha esposa, a gente leva. Deixa a cachorra comigo que a gente leva. Falei, glória a Deus, menos 7 mil, vamos embora, vamos contar aí. Todo mundo que a gente procurava, 20 mil reais, 15 mil reais, 30 mil reais para se mudar para Maringá. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, eu só tenho 5 mil. Um dia alguém me falou assim, liga para esse lugar aqui. Quando eu liguei, falei, quanto custa? Ele, 5 mil. Falei, glória a Deus. No dia eu recebi esse convite em julho. No dia 4 de janeiro, eu estava botando o pé em Maringá. Foi a mudança que mudou a nossa vida como um todo. A gente ficou 3 anos em Maringá. Eu servi o Team Street por 7 anos. Como voluntário, 4. Como coordenador, 3. E quando eu cheguei lá, o Senhor tinha me dado um sonho. 7 anos, 7 anos. Eu achei que era 7 anos dali para frente. Quando acabou o tempo, eu olhei e fiz a conta para trás. O Senhor já estava contando desde que eu pisei aqui. Então foi 7 anos inteiros. E foi certinho. Só que aí, meu amor, meu amigo, perdi como eu ia continuar se o Team Street tinha falado, olha, chegou o momento da gente separar, de você continuar com as suas atividades, a gente quer trazer agora um outro casal para cá. Eu falei, tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Não vou aprofundar por causa do tempo, mas fiquei sem nada durante 6 meses, 7 meses. Pergunta, Deus que te trouxe? Deixa eu dizer, a gente descobriu que minha filha é autista em Maringá. Maringá é um dos melhores lugares para uma criança autista ser tratada. Tem tudo que você possa imaginar, tudo muito perto. Tem terapia com cavalo, terapia com água. E foi lá que a gente descobriu. Então o Senhor nos levou para lá para cuidar da nossa filha. Em Maringá, no Team Street, por causa do sim que eu dei, a duras penas, lembra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável primeiro para Ele? Eu já cheguei lá magro, com gastrite, com tudo. Lá, eu fui convidado para pregar em Dubai, na França, na Alemanha, no Quênia. Tudo de graça, meu irmão. Glória a Deus. Minha primeira viagem foi para Dubai. Nunca fui para outro lugar, foi para Dubai em primeiro lugar. Primeira vez. E Deus faz as coisas acontecerem. Foi um sim dado lá atrás que foi mudando toda a minha história. E um dia eu precisava me mudar de volta. Eu tinha 3 lugares para ir. Bacaxeri, Brasília e Niterói. E eu fiquei 3 meses
em oração. E Deus não respondia. O pastor Pascoal Peradini, pastor presidente da convenção, é o da PIB de Niterói, ficou lá, vamos embora, Tiago, cadê? Você não vai responder não? Eu falei, calma aí, Deus não respondeu. Se Deus não falar, eu não me movo. No não, eu já sei a resposta. O sim, eu sei a resposta, mas quando ele está mudo, eu não saio do lugar. Eu não vou dar um passo para cair num buraco, não vou. E ele, tá bom, eu estou esperando, mas vamos embora. Eu falei, mas não sou eu, então você ora daí que eu oro daqui. E ficamos nessa oração. A primeira oração foi 3 minutos. Vamos para Maringá. Essa demorou 3 meses. Eu espero que não chegue a de 3 anos. Eu estou orando para que fique só nesses 3 meses. Estou feliz. E estamos nessa. E um dia, num acampamento da Assembleia de Deus, foi a única vez que eu fui pregar na Assembleia de Deus na minha vida, foi Deus que me levou para lá. Fiz a primeira mensagem e depois a gente foi... fiquei lá com eles durante 2 dias. E num dia de culto... E você sabe como é que é o culto da Assembleia de Deus, né? Porque a gente é da administração do incêndio. Eles são dos bombeiros, que vão para apagar o incêndio, que vão rodar, que vão fazer tudo. A gente fica aqui só, vai para a direita, vai para a esquerda. Eles estão rodopiando lá. E tudo bem. É cada um do seu jeito. Gosto disso. E aí Deus mandou, vai para trás da igreja. E fui para trás da igreja e ajoelhei. E meu irmão, era a gente cortando o laço, era a gente marchando, era a gente pulando, rodopiando. E eu aqui, ô Jesus, tem misericórdia. Só me fala o que o Senhor quer, porque eu não estou entendendo mais nada. E eu ajoelhado, falei, eu acho que eu estou ouvindo coisa, eu vou levantar. Já estou aqui há 10 minutos, estou com o joelho doente, estou com 40 anos, levantei. Aí ele, ajoelha que eu não mandei você levantar. Eu falei, opa, então é verdade, então é o Senhor mesmo, então agora eu vou ficar aqui ajoelhado até ele mandar. Em algum momento chegou uma adolescente, que eu não sabia que era adolescente, para mim era uma mulher bem mais velha, e ela chegou atrás de mim, eu ajoelhado, ela falou, olha, existiam mãos que estavam te puxando, mas essas mesmas mãos vão começar a te empurrar. Eu vejo bandeiras de países pelo seu caminho, você já foi para outros países ministrar ao Senhor. Só que chegou o tempo de você passar pela grande ponte. Para onde você vai ter que passar por essa ponte, você vai encontrar uma batalha, mas ali o Senhor vai florescer esse deserto. Meu irmão, eu comecei a chorar, porque o que eu mais queria era a resposta do Senhor. Eu podia ir para qualquer lugar, e eu ainda hoje vou para qualquer lugar. Mas ali eu tive uma resposta, foi uma adolescente que respondeu. Usada por Deus, né? Então assim, banda pode subir? A gente entende com clareza que Deus que move. Eu tive que separar esses 20 minutos finais para te contar o meu testemunho, porque até hoje eu continuo vivendo na dependência de Deus. Para onde Ele mandar, eu vou. A aeronáutica ficou para trás. Lá ficou como eu era bibliotecário da aeronáutica, coordenador das bibliotecas da aeronáutica, viajava pelo Brasil inteiro. Lá ficou. E Ele me chamou para a missão. E eu sou missionário. Eu sou pastor, servo dele. E a primeira vez que eu estou sendo integral é agora. Eu nunca fui pastor integral. Durante 14 anos. Então eu quero te fazer um convite nessa manhã. Eu queria que você orasse e falasse com Deus sobre o que você precisa de resposta. Talvez você não precise de uma resposta, mas talvez você está com dificuldade de abrir mão da sua vida. Deixa Ele usar a sua vida. Vai ter um projeto missionário aqui, você foi chamado para impactar essa cidade. Eu fiz uma conta por baixo com os líderes ontem. Nós temos de 15 a 17 anos matriculados em escolas em Petrópolis, 10 mil adolescentes. Dividindo isso por 17 igrejas batistas, faz a conta. Tem muita gente para ganhar para Jesus, que pode ir para o inferno nessa noite ou nesse dia. E você está fazendo o quê? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Deus, aqui estão os teus servos, tua família, minha família, Senhor. E diante da tua presença, neste lugar, nós queremos te pedir, Deus, incomoda o nosso coração. Fala ao nosso coração o que o Senhor quer que a gente abra a mão. Mais do que isso, existem pessoas aqui querendo respostas do Senhor. Respostas do altos céus. E o Senhor é poderoso para falar aos corações. O Senhor responde com a sua voz, o Senhor responde com a tua palavra, o Senhor responde com memória, com uma lembrança, o Senhor faz respostas como o Senhor desejar. Mas eu te peço que essa manhã, Deus, seja uma manhã de respostas em nome de Jesus. Eu quero te pedir, meu irmão, que você faça a pergunta para o Senhor que você precisa. Pode falar com Ele. Ele é teu Pai, está nesse lugar, ouvindo a tua voz. Senhor, os teus filhos estão te fazendo perguntas, Senhor. Para eles essas perguntas são importantes.
Se essa pergunta não é tão importante, Deus, para o projeto que o Senhor tem, que o Senhor mesmo vá ajustando isso no coração de cada um. Mas eu quero te pedir, Deus, que em nome de Jesus, vem Espírito Santo com as tuas respostas. Abrevia o que for possível, Senhor, em nome de Jesus. Com humildade te pedimos isso, Deus. Responda com uma frase, com uma memória, com uma lembrança nesse momento, Pai. Por onde eu tenho passado, eu tenho visto servos do Senhor, Deus, ouvindo a Tua voz em cultos e celebrando a Tua palavra. Que essa seja uma noite de essa seja uma manhã de celebração. Uma manhã de ouvir a Tua voz e entender que o Senhor está falando nesse lugar, Deus. Essa é uma igreja viva. A segunda igreja de Petrópolis, ela é viva, Deus. E ela é viva por sua causa, Deus. O teu coração pulsa nesse lugar, ó Pai. Eles são farol para esse lugar, ó Deus. Então, em nome de Jesus, abençoa, Deus. E dá a eles as respostas certas, ó Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está respondendo a algumas pessoas aqui. Com uma memória, com uma lembrança, com uma palavra, com um texto bíblico, Deus. O Senhor está falando nesse lugar. Obrigado por isso, Deus. Meu irmão e minha irmã, se você não tinha uma pergunta para fazer e nem sabia quem era Deus, você nem pode ser chamado de irmão, talvez porque você nem reconheceu Jesus como seu Salvador. Essa é uma manhã que você precisa fazer isso em nome de Jesus. Reconhecer Jesus como Mestre e Senhor vai transformar a sua vida daqui para frente. Ah, mas eu já fiz isso e depois eu fui caminhar por outros caminhos. Então hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. Hoje é o dia de você entender que Ele está nesse lugar. E Ele quer mover e está te chamando para fazer obras maiores do que você imaginava. Mas você primeiro precisa aceitar Ele como seu Senhor e seu Salvador. Você precisa reconhecer que você é pecador e que sobre Ele está o perdão de todos os pecados. Então, em nome de Jesus, eu preciso te fazer essa pergunta. E como uma pedra preciosa, como uma pérola preciosa é o Senhor, eu não vou estender essa pergunta mais do que 2 vezes. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador, pessoal, como seu Senhor, reconhecendo os seus pecados e que Ele salva? Se você é essa pessoa, pela penúltima vez eu vou te fazer essa pergunta, levante a sua mão porque eu quero orar pela sua vida. A igreja está orando pela sua vida. O Senhor está incomodando você, onde quer que você esteja. Pode ser que você esteja servindo, e o Senhor vai te chamar nesse momento. Pela última vez eu vou te fazer essa pergunta, porque o meu Deus, o meu Jesus é muito precioso, eu não posso vender Ele como se eu vendesse na feira. E se Ele é precioso, você teria que querer Ele, como eu quis um dia. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador nessa noite, nessa manhã, como seu Senhor, direcionador da sua vida, então, em nome de Jesus, eu preciso te dizer que quando você fizer o sim para Jesus, você precisa dizer isso publicamente, porque é isso que a Bíblia diz, e a partir desse momento, sua vida vai ser transformada, porque o Espírito Santo começa a habitar em você, e tudo que começa a acontecer na sua vida é movido pelo Espírito, e Ele vai guiar você. Então, se você quer aceitar Jesus como seu Salvador nessa manhã, levante a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Seja louvado, Senhor, nesse lugar. Senhor, aqui estão servos do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, obrigado, Deus, porque o Senhor já falou aos corações nessa manhã. Como prova de que Deus é um Deus vivo. Se você recebeu alguma resposta do Senhor nessa manhã, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos engrandecer o Senhor com o que o Senhor tem respondido a você nessa manhã. Deus falou com você no seu coração hoje? Se Deus respondeu você, falou com você, é hora de você ficar de pé e nós vamos glorificar o Senhor. Pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu já estou de pé aqui, meu irmão, porque Deus já falou comigo. Tem alguém que quer falar, Senhor falou comigo, o Senhor incomodou, o Senhor está dizendo coisas para mim nessa manhã, fica de pé e nós vamos louvar o Senhor juntos. A banda pode começar a tocar e a gente vai engrandecer o Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Senhor, seja engrandecido, seja louvado. Esta igreja te ama profundamente, independente da idade. Nós estamos aqui para te exaltar. Nós estamos aqui para te engrandecer, porque o Senhor é o nosso Deus. Com alegria, louve ao Senhor. Vamos ficar de pé e exaltar o Senhor agora todos juntos. O meu Deus
é maior que os meus problemas. Eu não temerei, com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, eu não temerei, não, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Continua louvando o Senhor. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado, tá, pastor Tiago, pela sua vida.